Hoje a gente está aqui no Terra Café para entrevistar a psicóloga Renata Moraes e ela atua com políticas públicas com criança e adolescente. Então eu sou psicóloga do Poder Judiciário e eu trabalho em uma vara de infância e juventude. Esse trabalho de psicólogos e assistentes sociais lá do lado do juiz, do promotor, lá dentro dos fóruns, né, do Poder Judiciário, ele começou com o ECA. Então foi o ECA que instituiu, que está lá na lei, né? Agora eu não me lembro o artigo de cabeça, não dizer para vocês, mas que prevê que toda vara de infância precisa ter essa equipe multidisciplinar. Então o que a gente faz, né? Qual que é a nossa intervenção ali? O ECA prevê todos os direitos, né? A maioria dos direitos das crianças e dos adolescentes, né? Então, acesso à educação, saúde, moradia, lazer, esporte, alimentação, proteção e etc, né? Todos os direitos fundamentais, assim, da pessoa humana, né? Contudo, muitas vezes esses direitos são violados, ou pela família, ou pelo próprio Estado. Então, por exemplo, uma violação de direito pelo Estado. Essa criança precisa frequentar o CEMEI, né? Que é o Centro Municipal de Educação Infantil. Pequenininha, precisa frequentar o CEMEI. A prefeitura diz, não há vaga de creche, né? Aqui. Ou a vaga, a criança mora aqui, a vaga uma escola daqui 20 quilômetros. O que na prática para essa família pode ser o mesmo do que não a vaga, né? Então isso é uma violação de direito dessa criança. Ou a própria família viola esse direito. Então a vaga está ali, a creche do lado, ou a escolinha, primeiro, segundo ano, escola municipal, né? E a família, por alguns motivos, não está garantindo essa frequência. Então não leva a criança na escola, não leva ela até o transporte escolar, ou não prepara ela para ir até o transporte escolar e ela não está indo para a escola. Então, o meu trabalho é um pouco enviesado nesse sentido, porque a gente já vai lidar com alguma coisa que não deu certo. Então, o que está dando certo não chega pra gente lá no fórum. Criança que está indo bem na escola, criança que não está sofrendo nenhuma violência, que está tendo ali o seu direito de ir ao CAPS, né, garantido. Isso eu nem fico sabendo. Então, com o que eu trabalho? Com aqueles direitos que foram violados. Como é que aquilo chega para nós no fórum? Então alguém tem que fazer essa denúncia. Ou a professora, ou a diretora da escola, ou o próprio conselho tutelar. Alguém tem que dizer que esse direito está sendo violado. E aí vai para o Ministério Público. O Ministério Público é o advogado das crianças e dos adolescentes. É quem vai dizer para o juiz, juiz, porque o Ministério Público vai pedir, então, um documento para essa escola, a diretora diz, a criança não está vindo, o Ministério Público vai dizer, tá, então me dá a ficha de frequência. Então ele monta mesmo como se fosse um processo das violações de direito que essa criança está sofrendo. Acho que é legal de colocar que, assim, é muito difícil que só um direito desse esteja sendo violado. Então uma criança muito pequena que não está indo para a escola, tem vaga, mas não está indo para a escola, pode saber que alguma coisa a mais está acontecendo nessa família, que esses adultos não estão conseguindo garantir essa criança ir para a escola. Que é basicamente você acordar a criança, dar um café para ela, às vezes nem isso, porque ela pode comer lá na escola, colocar ela no transporte escolar ou levar ela. É basicamente você fazer isso. Se você está pensando que uma família que não está conseguindo fazer isso, muitas vezes essa família como toda, essa criança, estão sofrendo, né, outras violações de direito. Bom, chega essa denúncia para nós lá no Ministério Público, o Ministério Público vê que é contundente. De fato, não é uma fofoca, de fato, está acontecendo uma violação de direito. E essa violação de direito pode ser violências, por exemplo, violência sexual, violência física, né, tortura, trabalho infantil. Aí a juíza vão pegar aquilo e eles não tomam nenhuma decisão a priori, eles encaminham para nós, a equipe técnica. E aí a gente vai fazer um estudo, né? Assim que vem lá, um estudo, uma avaliação contextualizada dessa família,
para a gente fazer um relatório e dizer para a juiz, olha, isso está acontecendo, isso não, isso é assim, isso tem esse motivo, isso está assado. Então a gente faz uma avaliação nisso, então a gente conversa com todas as pessoas da família, próximas à criança, próximas àquela situação, vai conversar na escola, então todos esses, né, serviços que levantaram essas denúncias, ou que essa criança frequenta, porque o que a gente está olhando ali? Esse direito foi violado ou não? De que forma ele foi violado? Por que ele foi violado? Né? Que potencialidade essa família tem para poder superar essa fragilidade? Então, esse olhar que a gente tem para fazer o relatório. Então, eu sou psicóloga, eu estou lá para fazer uma avaliação psicológica. Qual que é o vínculo dessa criança com essa família? Né? Porque depois lá na frente eu vou ter que sugerir para a juíza que medidas a gente vai tomar. Então eu preciso ver, tá, essa criança, porque assim, há violações de direito que rompem vínculos, como a violência sexual, por exemplo. Há violações de direitos que a gente vê que não rompe vínculo imediatamente. Por exemplo, uma situação que leva essa criança, uma situação econômica nessa família, que leva essa criança a não ter o que comer. Aí chega na escola, só dorme, né, que tá com fome, só dorme, come. A aprendizagem dela cai muito porque ela não consegue prestar atenção. Mas ela ama sua mãe e seu pai. Entende? Esse é uma família que se cuida, que se ama, que estão com esse problema, né? Muitas vezes muito pobres e tal. Ou, né, esse pai é alcoolista, não está conseguindo trabalhar. Mas há vínculo afetivo. Então a criança vai ser sempre o nosso termômetro, o vínculo que ela tem com os pais. Porque é batata. Quando você vê uma criança com um vínculo rompido com a família, você fala, porque fome, por exemplo, não rompe vínculo. A criança quer comer, ela quer, né, assim, ela querem as coisas, mas ela quer a família dela. Interessa que ela tem tal problema, eu quero meu pai. Mas aí quando é uma violência, por exemplo, grave, tortura, uma criança que vive sob ameaça, violência sexual, aí você vê que é diferente. Então, tudo isso a gente está atento, né? A gente é psicólogo, vai avaliando isso. Então, a gente vai reconstruir essa história para o juiz, só que já com esse olhar dessa análise psicológica nossa. E aí a gente faz as sugestões, que tanto podem ser sugestões do tipo, encaminhe essa mãe ou esse pai para tratamento de dependência de álcool e outras drogas. Matricula essa criança no contraturno, então ela está indo de manhã, mas à tarde ela está ficando na rua. E o fato dela estar ficando na rua que está gerando aquele problema, por exemplo. Então a gente vai sugerir que a criança frequente contraturno escolar, né? É dever do Estado assistir essa criança, né? Porque se essa mãe parar de trabalhar, eles vão ficar com fome, então vai colocar lá. Vamos supor que essa criança, a professora disse, olha, mas ela está muito atrasada, então vamos sugerir lá uma avaliação num centro especializado, que daí cada município às vezes tem, de avaliação, né, para ver se não tem uma questão mesmo mais específica, né, de um déficit, alguma coisa, ou que podem ser, por exemplo, uma reversão de guarda. Então, de fato, esse pai e essa mãe, né, ou essa avó, que está cuidando da criança, está sendo violento ou não está conseguindo garantir de forma, ofereceu todo esse suporte, não está conseguindo garantir. Mas tem uma tia, a madrinha, a avó, o pai, que quer ficar com a guarda dessa criança. Aí eu vou conversar com essa pessoa, a gente pactua tudo, né? Pelo menos eu. Não vou colocar lá para reverter a guarda para uma tia, se eu não conversei com essa tia, não conversei com essa criança, né? Então vamos conversar, tia, realmente, eu sei que está acontecendo isso, eu gosto muito da minha sobrinha, nossa, para mim ia ser bom. Mesmo que seja em caráter provisório, mas aí vai estar lá bem certinho, ela vai ter a guarda. Então é ela que vai fazer contato com a escola, ela que vai ser, a criança vai passar a morar com ela. Responsável. Então a gente sugere reversão de guarda, isso é bem sério, né? Ou, no extremo, o acolhimento institucional dessa criança. Então essa criança para o abrigo. Diante da gravidade de uma situação, por exemplo, está sofrendo violência sexual do pai, do padrasto, a mãe não acredita ou não consegue afastar esse agressor. Então a gente vê o acolhimento institucional como uma medida numa emergência. É muito traumático para a criança. Porque por mais que ela esteja
vivendo uma violência ali em casa, tem a vizinha que ela gosta, tem o cachorrinho, tem a bicicleta dela, tem a escola. E a gente tira ela desse contexto, entende? Que lugar é esse? Essas pessoas que estão aqui, né? Isso. Aí em relação aos adolescentes, os adolescentes se encaixam em dois contextos. Então, tanto ele também pode estar tendo direito violado, né? Todos esses que eu citei, quanto ele próprio pode estar sendo autor de um ato infracional. O que é um ato infracional? É uma conduta análoga a um crime, né? Roubo, homicídio, furto, uso ou tráfico de drogas. E aí, então, a gente pode receber esse adolescente dessas duas formas, né? Então, se for uma violação de direito com ele, o procedimento vai ser exatamente esse mesmo que eu contei para a criança. Se ele for o autor do ato infracional, como é que vem pra gente? Normalmente, isso passou pela delegacia, certo? Eu registrei um BO contra o fulaninho de tal, a fulaninha de tal. Tem uma terminologia, né, na verdade, que é boletim de ocorrência circunstanciado. Tem esse nome para diferenciar do boletim de ocorrência de um adulto. Tanto pode ser em flagrante ou uma denúncia que eu vou depois à delegacia. Então, até aí a polícia que está agindo vai apreender esse adolescente, levar para a delegacia e ele vai prestar o depoimento dele. A depender da gravidade do ato infracional, né? Furtou um negócio na escola ou cometeu uma tentativa de homicídio. Então, a depender já vai imediatamente para o Ministério, vai lá para o fórum, isso aí 24 horas, tem sempre alguém de plantão, para já colher o depoimento dele e já ter todo o encaminhamento processual rápido, tá? Senão ele vai voltar para casa e vai voltar amanhã. Bom, em que momento vai pra gente da psicologia? O juiz, da mesma forma, ele vai ter que determinar uma medida socioeducativa, que é análogo à pena. Só que para ele determinar essa medida, não é só assim, cometeu tal ato, a medida é tal. Depende de várias coisas, mesmo no adulto depende. Então, por exemplo, com que intenção você fez isso? É a primeira vez? Ou você já está envolvido no esquema de crime e você tem feito isso reincidentemente? Tudo isso é importante para ver qual que vai ser a medida. Então, a medida vai ser prestação de serviço à comunidade, vai ser ele reparar o dano que ele cometeu, vai ser liberdade assistida, ou vai ser uma internação. Então, para o juiz ver qual medida que vai ser tomada, eles mandam antes pra gente, isso normalmente é um estudo que a gente tem que fazer bem rápido, porque o adolescente só pode ficar 48 horas na delegacia do adolescente lá apreendido. Normalmente é um estudo muito difícil de fazer, porque a família está muito amedrontada, muito acuada. Se esse adolescente muitas vezes está envolvido já numa rede criminosa maior, essa família está com medo disso, não quer contar, mas você tem um trato. Eu não posso chegar lá que nem uma policial interrogando, eu não sou, a gente é psicólogo, né? Muitas vezes a gente tem que sondar se essa família sente mais à vontade para conversar lá na casa, ou se é melhor ir no fórum, ou em outro lugar, porque muitas vezes a casa já está naquele território, né, naquela comunidade, que a gente chega com o carro, né, um uninho nosso branco, todo lascado. A gente é que dirige, não tem motorista. E tá escrito assim na porta do ninho, Poder Judiciário. Você entra na comunidade com esse carro, as pessoas já imaginam o que a gente está fazendo ali. Então, tudo isso, às vezes a gente vai, só deixa um horário, né, pra pessoa ir mais tarde ou amanhã lá no fórum, que a gente já percebe que muitas vezes a família vai sentir mais à vontade de conversar lá, num ambiente mais seguro. Só que a gente precisa oferecer, então, outros projetos de vida, outras oportunidades, né? O que é mais atrativo que o crime? E aí, por isso, né, que eu, enfim, tenho convicção de que mandar esses adolescentes para a cadeia comum, para penitenciária, só vai acelerar o processo de que ele tenha contato com criminosos de fato, com redes organizadas de crime, né? E sair dali muito mais perigosos, né?